Prezados amigos e irmãos em Cristo, saudamos a todos com a paz do Senhor. É um prazer estar no meio dos irmãos para mais um programa de palavras cruzadas, palavras que se cruzam, desta vez na lição número 8. Sabemos que esse programa tem que ver com as lições da Bíblia. Estamos já muito bem avançados, estamos quase no fim do trimestre, estamos já na lição 8. E nessa lição trataremos em alguns minutos, em algum tempo que Deus nos dá ou nos der, sobre a educação e redenção. Não estou sozinho, estou muito bem acompanhado pelo nosso amigo, irmão Cláudio Durão, que com ele estaremos aqui a cruzar as palavras dessa lição número 8. Assim, passo-lhe já a palavra para as primeiras impressões, aqui a título introdutório, sobre essa grande lição que temos à nossa frente. Obrigado, Bananeco, e aos amigos e amigas que nos ouvem. É verdade que estamos com uma lição nova, não é? E também o nosso manual ou guia de estudo já vai avançado. Das 13 lições, já estamos na lição 8. E parecendo que não, o tempo corre tão rápido que muitas vezes nem damos conta dela passar por nós, né? E para a lição 8 nós vamos estudar educação e redenção, que é o tema principal do nosso guia ou manual de estudos que temos para este trimestre. Exato. E sobre esse tema eu gostaria que o Beneneco pudesse então, depois de eu fazer aqui algumas impressões daquilo que é a minha visão, o meu entendimento sobre essa lição, gostaria também de ouvir o Beneneco sobre a mesma. E na lição número 8, há aqui um texto-chave que nos fala exatamente sobre a educação, não é? A educação cristã, de como é que nós devemos ter os nossos olhares voltados para aquilo que é a palavra de Deus. É uma educação que nos transporta, não é uma educação que vem aumentar o nosso conhecimento, mas não, é uma educação que vem transformar o meu caráter, o seu caráter, o caráter do Beneneco e de todos aqueles que têm contato com a Bíblia. Porque, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, o seu filho espiritual, Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele escreveu o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, a palavra de Deus, bem compreendida entre nós, é uma fonte, é um manancial de águas vivas. Ela desperta em nós não só os princípios básicos do reino dos céus, mas também questões sociais, questões culturais e várias outras questões que nós podemos englobar nesse estudo. E para o Beneneco comentar já a seguir, eu também diria que a Bíblia é uma linda carta de amor que Deus deu à humanidade, deu aos seres humanos, para que pudéssemos compreender um pouco mais do amor, do carinho e toda a simpatia que Deus tem pelos seres humanos. Mas também é verdade que, tal como o autor ou os autores, não é? Porque foram vários homens catedráticos que escreveram esta lição, também nos faz lembrar de que é uma história de amor que correu mal, ou seja, pelo menos temporariamente, não é? Exatamente. Eu quando li essa parte fiquei um pouco preocupado, mas depois compreendi que é temporariamente. Então, é sobre essa história, sobre esta educação, este ensino, que nós vamos ficar aqui a falar durante este tempo. Não sei, o Beneneco talvez tenha uma compreensão melhor sobre este tema, educação e redenção.
Sim, não diria melhor, mas é para acrescentar dizendo que na primeira aula que Deus teve, na primeira escola, que foi o Éden, né? Deus, tanto as primeiras lições tiveram que ver com instruções precisas, de amor, pontuais, eficazes para com Adão e Eva, e que se eles endireitassem ou alinhassem a vida pura que eles tinham na altura com as primeiras impressões que Deus estava a lhes passar, viveriam para sempre. Por isso é que o irmão Durão disse há pouco que é uma história de amor que começou bem, mas depois parece que ia... Quer dizer, começou bem e não terminou mal, porque a história não terminou, mas conheceu momentos muito amargos. Então, se eles tivessem alinhado o seu viver com as primeiras impressões, com as primeiras lições que Deus lhes passou no Éden, primeira escola no caso, eles viveriam felizes para sempre. Também dizer que sem pecado, a partir de Adão e Eva, estaríamos a adorar a Deus pela criação, por Ele ser o nosso Criador, em estatura e sabedoria para saber quem Ele é, sem pecado, para toda a vida, ou seja, eternamente. Mas com a entrada do pecado, temos que adorar a Deus, ou seja, somos virados para adorar a Deus, nós fomos criados para adorar, e se não adoramos a Deus, aprendemos isso na lição número 7, estaremos a adorar outra coisa. Fomos criados para adorar a Deus, aqui com a entrada do pecado, não só como o nosso Criador, mas também como o nosso Redentor. Por isso, na escola de Deus, o que se está a avaliar não é só o amontoar do conhecimento, tá? Não é estar só a juntar aqui, Gênesis fala isso, Êxodo fala aquilo, Apocalipse fala aquilo lá, Mateus, Esdras, não é só isso, não é só o amontoar do conhecimento. Como, por exemplo, fazer um mestrado, um PhD, enfim, não é só isso. É uma avaliação para depois ser apurado para a vida eterna. E aqui podemos comparar com os ensinos seculares ou os professores humanos, que ao longo de mais ou menos 9 meses, num ano letivo do ensino geral, podemos assim dizer, tem um conjunto de informação ou informações do aluno ou do estudante para avaliá-lo se transita ou não. Portanto, 9 meses, se tanto, 8 ou 10. Mas na escola de Deus, nessa junção do divino com o humano, ele está a nos avaliar de tempo em tempo, de geração em geração, há mais de 6.000 anos. Estamos a falar mais ou menos com a entrada do pecado. Aqui, vê-se que é muito importante a educação cristã focar o tema da redenção, porque é por via da redenção que Deus, por sua longanimidade, está à nossa espera. Está à espera de uma avaliação, de uma pureza, de uma santidade que Ele aceita para viver com Ele para sempre. Por isso aqui. Se os professores humanos nos avaliam em 6 meses, em 8 meses, se calhar em 3 anos e meio e depois nos largam, Deus pacientemente vai nos avaliando. É claro que tudo tem seu tempo. Chegará depois, pouco antes do Apocalipse 8:5 se cumprir, que Ele vai dizer, eu já avaliei tudo e por hoje chega. Mas até lá, ou até amanhã, ou até ano que vem, nós não sabemos, Deus nos está a avaliar e com todo amor e em justiça. Hoje, ligando esta intervenção do Beneneco, muito boa, falar sobre a imagem de Deus, né? Uma imagem que ao longo do tempo tem se degradado, tem se deteriorado na mente e na visão de muitos, né? Sobretudo aqueles que não são cristãos, que não acreditam em Deus como nós, porque se não vejamos, se Deus criou o homem puro, não é? Dizem não, a Bíblia é clara em afirmar que nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Exato. Mas por causa do pecado, essa imagem e semelhança foi se degradando ano após ano, dia após dia. E hoje, essa imagem e semelhança quase que desapareceu no coração e na mente de cada um de nós, mesmo nós que
somos cristãos e acreditamos num Deus todo-poderoso, um Deus que é omnipresente, é omnisciente e é onipotente. E muitas vezes nós fazemos coisas que não fazem lembrar quase a nada, e é impressionante que os autores da lição foram buscar a ideia de que a imagem de Deus é mais uma imagem mental, ou seja, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós pensamos, aquilo que nós dizemos, porque se é mais mental, quer dizer que o que Deus veio em Cristo restaurar, não é? Não é só a semelhança no corpo, mas é sobretudo a semelhança no pensamento, nas ações e nas palavras. Exatamente. Fazendo jus àquilo que o texto da lição nos vem dizer, então, nós, se quisermos ter esse encontro com a mente de Deus, não é? Nós precisamos estar dotados de atributos que realmente sejam dignos para que este encontro seja possível. Porque eu não estou a ver uma mente que não procura buscar Deus, que não tem os princípios que a palavra de Deus nos recomenda, não vamos conseguir, ou não consegue encontrar, ou seja, fazer essa simbiose, fazer essa ligação, este link entre a mente humana caída e a mente de um Deus puro, um Deus santo. Não sei se eu estou a ser claro na minha analogia, mas era só para os irmãos poderem compreender, não é? Porque a imagem de Deus, a ideia principal que nós estudamos nesta lição é uma ideia mental. Exatamente. Então, se é mental, é porque está ao nosso alcance. A nossa mente poluída, a nossa mente deteriorada, degradada pelos anos de pecado, vai ser restaurada pelo sacrifício de Cristo. E esse sacrifício está ao alcance de cada um de nós. Sim, é verdade. Dizer que Jesus, quando Deus entendeu pôr a execução o plano da redenção, provavelmente dita, em Jesus Cristo, porque o Pai é o arquiteto, o Filho é o executor, o Espírito Santo vai dando corpo a todo o plano divino. Jesus, quando nasceu como homem, já encontrou uma humanidade muito deteriorada, ou seja, com muitos anos de pecado. Mas nessa condição, ele mostrou-nos, viveu isso, para que aquilo que é o pensamento, ou seja, aquilo que é o caráter divino, e aqui a mente, que muito bem foi dita pelo irmão Durão, tenha correspondência, tenha corresponditividade com aquilo que é divino, tenha correspondência com o humano. Não é impossível, porque quem nos criou é quem está a pedir isso. Deus não nos pede algo que transcende a nossa execução. Tá? Tudo que Deus nos pede é porque Ele sabe que a gente pode fazer. E por isso é que também, de tanto a mente humana estar deturpada com muitas coisas seculares, ou seja, o ser humano, do pouco de percentagem de conhecimento que Deus vai dando, para que o homem invente tudo e saiba de muita coisa que a gente vê, vai substituindo a sabedoria que vem de Deus por simplesmente sabedoria humana. Por isso é que, às vezes, nas universidades e, enfim, em vários estudos, em várias pesquisas científicas, quando cristãos e devotos tentam puxar colegas para a verdade bíblica, são vaiados, são desconsiderados, são zombados, porque acham que isso é antigo, isso já não faz parte do nosso mundo, nós somos geração 4G, agora caminho de 5G, pecado, isso não são conversas para o nosso tempo. A Bíblia é um conjunto de livros históricos para contar coisas, quer dizer, fogem da verdadeira essência da educação cristã que Deus, em Jesus Cristo, nos quer transmitir, que é a redenção, porque acham que
de tudo que o mundo vai conhecendo, e quanto mais à frente, se calhar, o homem entende que melhor ainda fará o mundo, mas nós entendemos pela palavra e pelo escrito de profecia que quanto mais o tempo avançar, mais o homem se tornará impotente, porque se não depende de Deus, é o seu fim. Mas a ciência quer mostrar que o homem por si mesmo pode avançar. Por isso é que essa imagem deturpada, Deus quer reconstruir, quer restabelecer no homem. Aqui, mais do que transmissão de genes, né? Se bem que isso também tem a ver, genes de Adão para todo o resto da humanidade, até os nossos dias e os que mais vêm à frente, é mais a mente, é mais aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente depois fala e por essa via depois fazer, porque se os nossos pensamentos estiverem deturpados, não vamos conseguir ter boas palavras, pior serão as nossas ações. Obrigado, Bananeco. Nós vamos passar para a lição de segunda-feira, Jesus como professor, mas só depois de ouvirmos a música que nos vai ser cantada pelo o nosso querido pastor Pedro Esteves, com o tema Se Ele Pudesse. Então, se eu pudesse ver a face de Deus aqui, seria bem mais fácil acreditar no seu amor. Se eu pudesse ouvir a voz de Deus a me chamar, seria bem mais simples obedecer sem hesitar. Porque tu não vês a face de Deus aqui, aprendeste a confiar e a ter fé no seu amor. Porque tu não ouves a sua voz a te chamar, dobraste os joelhos e aprendeste a orar. Hoje és mais forte, tua fé na rocha se firmou. Por isso canta comigo, meu irmão. Vivemos na esperança que Jesus virá para nos buscar. Por isso hoje cantamos esta canção. Se eu pudesse ver o que o amanhã trará, sem medo avançaria, sem me perguntar o que será. Se eu pudesse ouvir comigo anjos a cantar, com fé e uma guitarra, seria tão fácil adorar. Porque tu não vês o que o amanhã te traz. Tu lês a tua Bíblia e nela encontras conforto e paz. Porque tu não ouves a voz dos anjos lá no céu. Não queres estar sozinho e contigo canto eu. E hoje és mais forte, tua fé na rocha se firmou. Por isso canta comigo, meu irmão. Vivemos na esperança que Jesus virá para nos buscar. Por isso hoje cantamos esta canção. Vivemos na esperança que Jesus virá para nos buscar. Por isso hoje cantamos esta canção. Esta canção. Esta canção.
E voltando para o nosso estudo, tal como prometemos antes da música, vamos falar sobre Jesus como professor. E aqui os autores trouxeram a ideia dos vários nomes que Jesus tem, e eu passo a citar que ele é o Filho de Deus, é o Messias, é o Filho do Homem, é o Salvador, o Redentor, o Senhor, o Cordeiro de Deus, e assim por diante. É também o Leão da tribo de Judá e vários outros nomes. Jesus Cristo, que é também a Rosa de Saron. Ou seja, existem vários nomes que Jesus recebeu, mas há também outros que nós gostaríamos de destacar, pelo menos mais 3, que Jesus é também chamado de mestre, rabi ou então professor. Ele, de facto, é um professor por excelência, é um mestre, e nós não temos dúvidas quanto a isso. E antes do Beneneco poder também falar sobre esta lição, Jesus como professor, eu diria que o texto de Isaías, no capítulo 11, nos versículos 1 a 3, também retrata a ideia do Messias, não é? Vindouro, porque para Isaías a vinda do Messias estava no futuro. Como eu disse, Isaías capítulo 11, os versículos 1 a 3, retratam o Messias vindouro em termos educacionais como alguém que traz o quê? Conhecimento, conselho, sabedoria e compreensão. Exato. E são palavras que Deus requer muito de nós, ou seja, são qualidades que nós como cristãos deveríamos exercitar. Conhecimento, conselho, sabedoria e compreensão. Exatamente. Muitas vezes tem-nos faltado e tem permitido com que os conflitos, os mal-entendidos, os desentendimentos, a falta de paz e harmonia, não só na igreja, nos lares, nos nossos relacionamentos, se agudizem e provoquem um mal-estar naquilo que deveria ser relações harmoniosas entre nós. E gostaria então de dizer, por último, que nessa questão de Jesus como professor, aqui há uma nota importante que diz que a educação, ou seja, aqui faz notar que a obra da educação e a obra da redenção são a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Então, quem educa está a redimir, e quem está a redimir está a educar. Então, elas por si só são a mesma coisa. E eu gostaria então de ouvir também o Beneneco, não é? O nosso tempo vai avançando, para podermos compreender melhor aqui esta lição. Sim, Jesus é tudo, Jesus é Deus, Jesus é o princípio e o fim, Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Ele é o professor dos professores, por isso é que de vários nomes atribuídos, ficou aqui a nota a realçar que ele é o professor, mas ele não era um professor qualquer, era um professor dos professores. Na lição 6 também aprendemos que os discípulos de João, quando estavam à procura de Jesus, ele mesmo, ao perguntar-lhe, vocês estão à procura de quem? Estamos à procura do Rabi, que significa mestre ou professor. E dizer que em 3 anos e meio, estamos a falar o tempo em que Jesus viveu aqui entre 33 e 34 anos aproximadamente, mas em 3 anos e meio de seu ministério, ele ensinou tanto, não só os discípulos, mas principalmente os discípulos, mas as pessoas que lhe ouviam, que lhe seguiam, ensinou tanto em 3 anos e meio, que se os ouvintes e também os discípulos, mas vamos falar mais os discípulos, com a exceção de Cristo, eles mudaram a vida, não que eles mudaram por si, mas Deus permitiu que pelo Espírito Santo a vida deles fosse mudada. Mas as pessoas que ouviram muitas coisas de Cristo em 3 anos e meio, se praticassem os ensinos de Cristo que receberam durante 3 anos e meio, eu não tenho medo de errar, dizer que eles, no fim do ministério de Cristo aqui na Terra, teriam sido já selados como definitivamente aptos para viver no reino dos céus. Mas, como cada um de nós faz do livre-arbítrio o que quer,
a Bíblia não diz que entre a multidão que seguia Jesus, todos foram salvos ou todos ficaram selados. Portanto, só sabemos que um ou outro, né, os discípulos tiveram que tomar melhor partido, graças a Deus por isso. Então é para dizer que Jesus, em 3 anos e meio, educou não só os discípulos, mas as pessoas que o ouviam para a redenção, ou seja, para a vida eterna. Mas, por nossa própria escolha, por aquilo que às vezes a gente decide fazer, fora dos parâmetros divinos, saímos dessa melhor educação. Mas também dizer que a palavra de Deus em Jesus Cristo não volta vazia, nunca voltará vazia. Ele deixou toda a semente em boas mãos e no fim dos tempos, ou pouco antes, ela se vai espalhar e todos aqueles que se sentirem tocados pelo Espírito Santo vão ser salvos e terão a vida eterna. Ok. Então, aqui eu vou fazer um resumo da lição de terça e quarta e pedir o Benedeto depois num minuto para falar também. Eu vou tentar também ser conciso para podermos terminar aqui o nosso estudo. Moisés e os profetas. E o que nos salta à vista é falar um pouco sobre a lei, não é? A lei de Deus que, apesar de não nos salvar, mas é um elemento importante para a nossa salvação, porque é por intermédio da lei que nós aprendemos a conhecer quem é Deus e é por intermédio da lei que nós sabemos que Deus é verdadeiramente amor, com a lei que está estampada, a lei que nos permite ver aquilo que é certo e aquilo que é errado. Falando um pouco sobre homens e mulheres sábios, a lição destacou-nos o nome do sábio rei Salomão, que foi um homem tão sábio que falou a respeito da vida, a vida animal e vegetal, e pronunciou grandes provérbios, não é? Provérbios de sabedoria, e foi, por isso, rotulado como um homem culto. Então, nós temos na Bíblia grandes homens sábios, e não vamos falar de todos, mas a lição trouxe-nos a experiência de Salomão, e nós deveríamos aprender muito sobre essas duas experiências, Moisés e Salomão. Eu não sei se o Benedeto tem algum comentário sobre essas duas lições, antes de fazermos então as nossas conclusões. Sim, dizer que o material educativo que Israel literal usou e viveu, né, no passado, aqui os autores apelidaram, deram o nome de um instrumento de profetas anteriores. Mas se eles colocassem em prática e transmitissem isso como Deus lhes orientou dia a dia e em todas as gerações para frente, esse material seria foi apelidado como de profetas posteriores. Mas isso para dizer que num mundo tão secularizado, onde a Bíblia os homens querem reinventar a Bíblia, querem aceitar certas passagens e anular outras na Bíblia, dizer que toda a Escritura, assim como diz o versículo, toda a Escritura é pura para ensinar, para corrigir e levar o ser humano na justiça. Portanto, hoje, num mundo tão secularizado, as pessoas aproveitam-se de certas passagens, como a de Deuteronômio 17, 14 até 20, onde Moisés falou amplamente sobre a ordenação de reis, para dizer, para simplesmente dizer, vocês, aqueles que acreditam na literalidade da Bíblia, vejam aqui mais uma incongruência. Hoje já não se ordena um rei na igreja, enfim, e vocês acreditam na Bíblia conforme ela está escrita. Bom, é para dizer que o que está escrito de Gênesis e Apocalipse é tudo para a nossa salvação. E nada se deve tirar nem aumentar. Sobre homens e mulheres sábios, nós, os homens e também as mulheres, temos grande responsabilidade na educação dos filhos, sobretudo quando menores, para fazer fé ou para fazer vincar o Provérbios 22:6,
Ou seja, à medida que eles forem crescendo, não se desviem do caminho do Senhor, porque se agora, ou seja, quando pequenos não fizermos a nossa parte, e eles, quando adultos, se desviarem, eles poderão se perder, mas nós também não teremos parte na vida eterna. Ok. Então, Bereneco, um comentário final em 30 segundos. Pois. Dizer que o tempo de estudo, tanto no ensino secundário, ou numa universidade, numa licenciatura, ou, enfim, pode ser de 3 anos e meio. E os professores seculares acham que um indivíduo com o 12º feito já pode se orientar na vida, pode avançar. Ou com 3 anos e meio de ensino superior frequentado, pode se orientar na vida. Mas Deus, em Jesus Cristo, que conhece o Filho desde o princípio, que conhece melhor o nosso coração do que nós achamos que conhecemos, ele entendeu que iria para o céu para preparar o lugar para todos nós, aqueles que aceitam a vontade e a verdade dele, mas não podia deixar as pessoas, sobretudo os apóstolos e os discípulos, que também foram apelidados de missionários, sozinhos, e enviaria um consolador que, não tendo o nome de professor ou educador, mas tem um papel tão semelhante a de um educador que levou os discípulos, ou os apóstolos, tem levado muitos servos de Deus no caminho da justiça antes da sua segunda vinda, antes da segunda vinda de Cristo. Portanto, isso eu tinha que dizer aqui na parte final. Obrigado. Então, que Deus nos possa abençoar grandemente. Obrigado pelo carinho da vossa audiência, da vossa presença aqui regular, e que Deus, na sua infinita bondade, possa abençoar cada família que nós representamos. Que seja para nós uma